Boa tarde a todos. Nós temos aí um desafio, né, num momento para a gente fazer uma reflexão. Sou Gilmar, né, como o Fernando falou, trabalho com a Fermentec, tenho uma experiência de longo tempo aí na Raízen e agora praticamente 2 anos aí na Fermentec. E o nosso desafio aqui é a gente conversar um pouquinho sobre o que diferencia uma unidade, né, de 450 kg de vapor por tonelada de cana para uma unidade que consome 330 kg por tonelada de cana. Tá? Uma breve introdução, né? O aumento da demanda nossa aí por biomassa, impulsionado principalmente pela expansão da produção de etanol de milho, nos torna, né, essencial que a gente faça uma avaliação bastante profunda das otimizações dos nossos ativos. O que a gente pode fazer para nós melhorarmos as nossas condições operacionais e a gente poder fornecer essa biomassa que está sendo tão demandada. Tá? Então, esse é o desafio aqui que a gente vai discutir um pouquinho. O principal objetivo, né, o aumento da nossa eficiência térmica, redução do consumo de vapor e ampliar a disponibilidade de biomassa. Tá? Então, são alguns dos nossos objetivos que a gente vai tentar mostrar aqui, de uma forma sucinta. Aqui a gente traz alguns dos possíveis, né, pontos de otimizações do nosso processo. Tá? Então, a gente começa, nós não vamos falar sobre todos eles, destacamos aí alguns que nós vamos tratar, mas a gente tem vários pontos aí na extração, nós temos ponto no tratamento de caldo, na evaporação, na fábrica, fermentação, destilação e os gerais. Tá? Então, são muitos pontos dentro de uma planta, né, que a gente tem a oportunidade de melhoria e fazer essa redução no consumo de bagaço. Esses destacados, principalmente, fontes quentes, né, no tratamento de caldo, balão de faixa, sangrias na evaporação, GL maior que 10 GL na nossa fermentação. Então, são pontos que vai otimizar, além de algumas outras vantagens que a gente tem na operação, como a seleção de cepas, né, e não deixando entrar cepas diferentes das não desejadas. E, principalmente, na parte de desidratação e destilação a vácuo, que hoje já tem, a gente tem várias unidades. Destaquei aqui a Exal, porque é uma das plantas que eu conheço. Tá? Então, mas tem diversos outros aí no setor e que podem nos ajudar nessa linha aí. Tá? E que a gente tem uma grande oportunidade de ganho aí. Nós trouxemos aqui algumas premissas. A primeira dela é com um mix de 65% açúcar, 13,5% de ART na cana, 12,1% de pol, um GL de 10,13% e uma pureza de 85, aproximadamente 85%. Nós vamos estar moendo aí, nessa simulação, nesses cenários que nós estudamos, 500 toneladas de cana por hora. Tá? São vários cenários, né, que nós fizemos. O nosso primeiro cenário é um cenário de branco, né, é uma condição zero, né, onde a gente tem praticamente zero de aproveitamento de energia das nossas biomassas, onde essas 500 toneladas de cana vai gerar em torno de 133 toneladas de bagaço por hora, e nós vamos estar consumindo nessa planta 120 toneladas, produção 42 toneladas de açúcar e o nosso etanol 11,7 metro cúbico por hora. Essa unidade teria 500 kg, aproximadamente 500 kg de consumo de vapor por tonelada de cana. Nessa linha nós temos aí, né, praticamente 12 toneladas, né, 12 toneladas de sobra de bagaço por hora. Tá? Então esse é o nosso cenário de branco. Aí nós começamos as nossas possibilidades, né, de economia de bagaço. Primeiro fazendo as nossas regeneração, que são as mais básicas, né, dentro do nosso setor, com regeneração caldo-vinhaça, caldo condensado e caldo-caldo. Tá? A nossa primeira análise é no setor de fabricação de açúcar, onde nós trazemos vinhaça, né, e o condensado. A nossa vinhaça é a nossa primeira entrada de caldo, com 40,5
graus de entrada no nosso caldo bruto e saindo aproximadamente 45. E a nossa vinhaça entrando a 85 e saindo a 59. Então, aqui a gente tem mais um ganho ainda, que a gente protege as nossas tubulações de RPVC, que vai lá para a distribuição de vinhaça na lavoura. E a nossa entrada de caldo condensado com 52 e saindo em torno de 57 graus. Então, também é outro ponto importante, que a gente traz o nosso condensado basicamente para a condição de embebição da moenda e sem ter adição de água fria para a nossa embebição. Tá? Então, é um ponto importante aí também. Nosso próximo passo aí seria o nosso tratamento, né, a regeneração com caldo. O caldo indo lá para a fermentação. A gente tem para esse estudo, a gente tem uma vazão bastante pequena de caldo, mas a gente consegue, inclusive sendo o caldo filtrado nessa condição aqui, ele entrando a 60 graus e saindo a 77 graus. E o nosso caldo indo para a fermentação é da ordem de 75 graus, saindo 95, um caldo decantado, indo para a fermentação. Ao invés da gente gastar energia com água, tirar essa energia com água, a gente tira com caldo e aproveita esse vapor. Para a conclusão desse cenário, nós temos aí as nossas 42 toneladas de açúcar produzido, 11,7 metros cúbicos. Saímos lá do 503 quilos por tonelada para 471. E consumindo 113 toneladas de bagaço. Tá? Sobrando um bagaço equivalente da ordem de 8,3 toneladas, que equivale a aproximadamente 18 toneladas de vapor. Então, sempre nós vamos estar falando, partimos de 500, chegamos em 471, e os próximos passos serão nessa linha também. O nosso terceiro cenário já seria o aproveitamento do vapor de frachamento, né? Onde nós temos um caldo entrando em torno de 106 graus, 617 toneladas. Isso daqui geraria em torno de 7 a 8 toneladas de vapor de frachamento indo para a atmosfera. Fazendo essa recuperação nos regeneradores, nós conseguimos, nessa condição, trazer o aproveitamento de 5,2 toneladas de vapor, e que equivale... Lá na frente. Nosso caldo entrando a 57 e saindo a 62. E nós vamos conseguir fazer uma recuperação aí da ordem de 2,4 toneladas. E o nosso consumo de bagaço, ele caiu para 453 quilos por tonelada de cana. Tá? E consumimos 108 toneladas de bagaço no nosso processo. Para o nosso quarto cenário, nós estudamos o uso do V2 no aquecimento e no cozimento. Tá? Então, o nosso caldo entrando lá com 62 graus e saindo com 90 graus praticamente com aquecimento no V2. Essa condição nos permite chegar a um consumo de bagaço de vapor da ordem de 440 kg por tonelada de cana. Nosso consumo de bagaço na planta foi para 105,7 toneladas e nós conseguimos economizar 6,2 toneladas de vapor, que equivale a aproximadamente 3 toneladas de bagaço para essa condição. Aí, para a condição de cozimento em V2, nós conseguimos também sair de 440 kg por tonelada de vapor e chegamos a 416, com consumo da ordem de 100 toneladas por hora de bagaço. Isso daí nos permite uma economia da ordem de 12 toneladas de bagaço, aproximadamente 12 toneladas de bagaço de vapor por hora e 5,4 toneladas de bagaço. Para essa condição, precisamos tomar um certo cuidado, né, porque a gente tem que fazer alguns outros investimentos aí em ajustador e uma série de cuidados aí, água, tomar cuidado com água, mas nos permite realmente um grande ganho de biomassa. Então, os dois consumos juntos na área de V2 daria aproximadamente 8 a 9 toneladas de bagaço por hora.
Até no cenário 4, nós trabalhamos com o balanço usando destilação anidragem, né, via azeotropia. Nesse cenário, nós já começamos a estudar ele com peneira molecular. Tá? Então, são 2 cenários aí que a gente vai estar estudando. Com cenários utilizando, mudando de azeotrópica para molecular, nós temos um consumo conseguimos chegar a um consumo da ordem de 400 toneladas por hora, por tonelada de cana, consumindo 97 toneladas de bagaço por hora. Isso daí nos dá uma economia da ordem de 2,7 toneladas de bagaço e 5,9 toneladas de vapor por hora. Já na condição da gente usando V2, que é um outro processo, né? Isso aí é uma condição mais nova, mas já tem diversas usinas operando também. Nos permite trazer essa redução do consumo para 376 kg de vapor por tonelada de cana, com um consumo da ordem de 90 toneladas de bagaço por hora. E isso vai nos dar uma redução de 6,2 tonelada de bagaço e 13,4 tonelada de vapor por hora. Então, essa é até o 5º cenário, a gente chegando, ela com V2, com uso de V2, os regeneradores, a condição de peneira, mais o uso de vácuo, a gente chega a 376 kg por tonelada de cana, que é um bom consumo, mas ainda temos algumas outras oportunidades. Nós fizemos mais algumas análises. Esse cenário, nós já mudamos o mix, que nós não conseguimos reduzir. Nessa análise que nós fizemos, nós não conseguimos reduzir mais que isso o nosso consumo. E fizemos uma análise com um cenário de 50%. Aí, com todas as condições anteriores, né, de redução de consumo, nós conseguimos chegar a um balanço de 330 kg por tonelada de cana, com um consumo de bagaço da ordem de 80 toneladas e com 19 toneladas de vapor por hora de redução. Isso daí, e mais, que equivale a 8,9 toneladas de bagaço. Então, a gente consegue sair lá de 500 quilos de consumo de vapor, basicamente, por tonelada de cana, chegando a um consumo aí da ordem de 330 toneladas de quilos por tonelada, e com uma produção com um mix de 50% etanol e açúcar. Tá? Fizemos mais uma análise, né, um cenário, o 7º cenário nosso, uma condição de produção de 100% de etanol, com concentração de xarope, destilação azeotrópica, peneira e destilação sob vácuo. Tá? Nessa condição, a gente saiu lá de 404, que a gente consome normalmente só para etanol, 440, e conseguimos chegar aí em 368 kg por tonelada de cana, com uma redução de 35 toneladas de vapor por hora e 16 toneladas de bagaço equivalente. Fazendo essa mesma análise, só que trazendo para o uso de peneira molecular, nós conseguimos chegar em 329 kg por tonelada de cana, com um consumo de bagaço da ordem de 78 toneladas e aproximadamente 20 toneladas de vapor por hora, com 9,2 toneladas de bagaço. Já na condição sob vácuo, a gente consegue reduzir ainda mais, isso aí eu acho que é bastante desafiador, 280 kg por tonelada de cana moída, consumindo 66 toneladas de bagaço por hora, e com uma redução de 50%, com uma economia, né, uma sobra de bagaço de 67%. Então, praticamente 50% do consumo de bagaço gerado na planta. Tá? Então, levando nessa última condição para 26 toneladas de vapor menor e 12 toneladas de bagaço. Então, uma condição bastante desafiadora, mas que a gente tem diversas unidades nossas que produzem somente etanol e consegue chegar nessa linha. Daria para chegar nessa linha. A nossa linha de conclusão é que nós partimos de 500 toneladas por hora.
Na condição 65 inicial, nós tivemos o branco nosso, 503 kg por tonelada de cana. Conseguimos chegar em 471 com os primeiros regeneradores e na condição final nossa em 376 kg por tonelada. Tá? Concluindo aqui o balanço com o mix de 65, nós temos uma reserva necessária para a nossa operação aqui de 6,7 toneladas, né, para partidas e paradas, e temos aqui uma condição de sobra geral para outros fins, né, outras recuperações, outros usos, da ordem de 36 toneladas, ou uma sobra de vapor de 78 toneladas por hora. Para a mesma condição, no cenário de 50% de mix, nós partimos lá das 500 toneladas. O nosso início do vapor lá com 442 kg por tonelada de cana e conseguimos chegar a 330 kg por tonelada de cana de consumo. Nossa reserva continua a mesma 7 toneladas. O nosso bagaço consumido 47 toneladas, né, recuperado 47 toneladas por hora e que equivale a 102 toneladas de vapor por hora. E o nosso mix com 100% de etanol, as 500 toneladas, a gente parte de 444 kg com os regeneradores e conseguimos chegar, regenerador e peneira molecular, conseguimos chegar a 329 kg por tonelada de cana. Continua a nossa reserva a mesma coisa. E conseguimos, para essa condição, 104 toneladas de vapor disponível e 44 toneladas de bagaço para a gente fazer outras aplicações. Para essa nova condição, que é com 100% de mix, aí, peneira e destilação a vácuo, a gente consegue, como já falamos, 277 kg. Isso equivale a 60 toneladas de bagaço recuperado, 130 toneladas de vapor disponível, a maior. Trouxemos aqui também uma visão das nossas unidades, né, dos nossos parceiros da Fermentec. Nós temos aqui aproximadamente 1/3 das nossas usinas opera em torno de 400 kg, um pouquinho abaixo, mais 1/3 entre 400 e 450, e mais 1/3 das nossas usinas trabalhando próximo, acima dos 450, chegando até perto dos 600, 550, 600 kg por tonelada de cana. Então, a gente vê aí que a gente tem um vasto campo aí para a gente estudar, várias unidades aí para a gente fazer um trabalho. Como é que a gente consegue analisar e visualizar esses pontos todos? É analisando o que acontece em cada uma dessas caixinhas no nosso balanço de massa e energia. Tá? E uma consideração final aqui, para uma unidade moendo 500 toneladas de cana por hora, com 180 dias efetivos de safra, a gente teria em torno de 2.200.000 toneladas, 203 mil toneladas de bagaço sobrando, o equivalente a uma produção de 220 mil metros cúbicos de álcool, etanol de milho produzindo. Aqui as nossas condições, né, que daria para a gente fazer, ao longo do ano, 500 mil toneladas de milho processando, 1.500 toneladas por dia, com 330 dias operando. E o parâmetro nosso de uso aí foi 430 metros cúbicos, 0,43 metros cúbicos de etanol por tonelada de milho. Era isso que eu tinha que trazer para vocês aí. Acho que a gente tem uma oportunidade grande aí. E temos aí, como vimos também o Ricardo aí falou agora há pouco aí, algumas oportunidades de investimentos aí, de associação de investimento, que pode ser uma boa opção também. Então, e temos essas oportunidades. Obrigado.